Fala galera do YouTube, meu nome é Vinícius Xavier. Estou começando esse projeto hoje para que nós venhamos falar um pouco da Palavra de Deus. Vamos aprender mais de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, sermos loucos por Jesus, amantes da Bíblia. E hoje eu queria trazer uma palavra para vocês, já começando esse trabalho aqui em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, o versículo, eu vou ler o 23 e o 26. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 e 26. O 23 diz assim: Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Ele falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Bom, vamos falar um pouco sobre o exército de Deus. Hoje é esse o tema que eu quero dar, o exército de Deus. Querido, vamos entender um pouco quem era Davi. Davi, filho de Jessé, e tinha ele e mais 7 irmãos, ou seja, uma família bem grande. E um dia Deus disse para Samuel: Samuel, você vai até a casa de Jessé, porque lá eu tenho um rei que eu vou ungir lá. Eu rejeitei a Saul, não quero mais. Agora eu quero um novo rei. Você vai lá, eu quero que você vá ungir ele. Quando você chegar lá, eu vou te dar as ordenanças certinho do que você tem que falar, do que tem que fazer. Samuel foi. Chamou Jessé para sacrificar com a sua família e falou: Deus escolheu um rei, um dos seus filhos. Então eu quero, vá passando um por um aqui para mim poder saber, para Deus falar para mim quem é. Então Deus faz passar o filho mais velho, e ele vê lá, fala assim: acho que é esse, homem forte, bonito. Deus fala assim: não, não é esse. Passa o outro: não, não é esse. Passa o outro: talvez é esse. Não, Deus fala: não é esse. Por quê? Porque as pessoas, Jessé, estava com 7 filhos ali. Estava com 7 filhos dentro da casa, mas faltava Davi. Davi não estava na casa. Tanto que quando ele vai passar todos os seus irmãos, Samuel diz para Jessé assim: Jessé, acabaram os seus mancebos? Acabaram os seus filhos? E Jessé fala assim: não, ainda falta o menor. Mas me tira uma dúvida, por que Davi não estava lá? Quando um profeta chegava na casa de alguém, ele primeiro vinha o seu moço e avisava: o profeta está vindo, para quê? Para que não ocorresse de eles pegarem ninguém de surpresa. Para todo mundo estar reunido. Pensou se hoje um pastor muito famoso, alguém cheio de Deus, vai dar uma palavra de Deus na sua casa, mas a sua família não está reunida? Fala assim: não, ninguém me avisou, um está na escola, ninguém me avisou, o outro saiu fazer compra. Então sempre chegava alguém avisando. Só que tinha Só que Davi era diferente. Vou colocar assim as palavras que é melhor. Davi, ele era ruivo. Davi, ele era branquinho, sardinhas, ele era baixinho. Então até mesmo quando você já fala assim: não, ainda falta o menor. Só que esse menor vem com uma palavra de desprezo sobre a vida de Davi. Então se Davi não estava lá, penso eu que quando o moço chegou lá para falar para a família de Jessé: o profeta está vindo, quiseram esconder Davi. Quiseram fazer como muitas vezes fazem comigo, com você, deixar de lado para que nem perceba. Começar a desprezar, falar assim. E eu penso que Jessé olhou para Davi e falou assim: Davi, vai lá apacentar as ovelhas. E naquela época, na casa existiam 2 apriscos. Aprisco onde colocava as ovelhas. As ovelhas brancas, as melhores ovelhas, as mais gordinhas, as mais bonitas, ficavam na frente da casa. Onde todo mundo passava e via ali, se quisesse comprar, se quisesse fazer alguma troca, já estava ali na frente da casa, todo mundo vê. E Davi está caminhando, penso eu que Davi está caminhando para a frente da casa, e de frente aquelas ovelhas, e Jessé fala assim: não, Davi, não são essas, são as outras ovelhas. E tem um outro aprisco atrás da casa, onde fica escondido, que é chamado de as ovelhas malhadas, que eram as ovelhas com defeitos, as ovelhas que tinham defeito na sua pele, defeito de como elas nasceram, às vezes era deficiente. E Davi vai. E penso eu que Davi pensando: por que, cara? Estão tentando me esconder?
Mas saiba que ninguém esconde um chamado de Deus que há sobre a sua vida. Não importa quantas pessoas tentem te desprezar, não importa quantas pessoas olham de cima para baixo para você, quando Deus tem uma chamada, que eu sei que Ele tem na sua vida, pode cair, pode acontecer o que for, podem te esconder, podem te desprezar, a chamada de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Jessé chega e quando ele passa todos os filhos dele, ele fala assim, mas acabou seus filhos? Jessé fala, não, ainda falta o menor. Jessé fala, então vai lá, chama ele, porque não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então vai lá, alguém chama Davi e fala, Davi, o profeta está te chamando aí. Davi olha, o profeta está me chamando? E quando eu penso, eu fico imaginando essa cena, porque se você tem a mente de Cristo, você não consegue, você tem que ficar imaginando a cena, querido. De Davi entrando naquela casa, quando ele abre a porta, entra ele, o Espírito de Deus já vai com ele, vai soprando. Davi olha e fala assim, eis aí, o ungido do Senhor. É ele que Deus escolheu, derrama um azeite sobre ele. E aí vem a chamada de Deus sobre a vida dele, como muitas vezes veio para mim e pela sua. Alguém chega e fala assim, você é um ungido do Senhor, você é um escolhido de Deus, você vai ser grande. As pessoas profetizam sobre a sua vida. Só que vamos entender uma coisa, Davi, depois dele ser ungido, ele voltou para o seu trabalho. Ele voltou a apacentar as suas ovelhas. Por quê? Saul, ele foi ungido e foi para o trono. Deu no que deu. Começou bem, mas depois começou a se achar, começou eu sou grande, eu sou aquilo, achou que podia entrar, fazer a mesma coisa que o sacerdote faz, que o profeta faz. Não. Então Davi passou por um processo de luta, um processo de aprendizado. E um dia, Jessé chega para ele e fala assim, ô Davi, seus irmãos estão lá com o rei Saul, estão guerreando, eu preciso que você vai lá, vai ver eles. Quero que você vá entregue uns pães, uns peixes, um queijinho, vai lá, entrega uma comidinha para eles e me traga a notícia de como eles estão. E aí entra 3 características de Davi, que eu quero aqui, junto com você, analisar, que uma pessoa que é chamada por Deus tem que ter. No mesmo capítulo de 1 Samuel 17, o versículo 20, diz assim, Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Então vamos analisar 3 características de Davi. Levantou-se de madrugada, ele gostava de acordar cedo. Por quê? Porque as pessoas, nós que trabalhamos para o reino de Deus, temos que ser pessoas dispostas para trabalhar. Se nós não temos disposição para trabalhar, se nós não temos disposição para levantar cedo, para fazer a obra de Deus, como Deus vai nos chamar? Se você for ver, quando Jesus chamou os discípulos, ele chamou pessoas que já estavam trabalhando. Foi lá, chamou Pedro, estava pescando, Pedro, vem trabalhar. Chamou os filhos de Zebedeu, estava pescando também, vamos trabalhar, vamos pro reino. Chamou lá Levi, Mateus, também estava trabalhando, vamos trabalhar. Ou seja, eu coloquei esses dias no Facebook, coloquei assim, Deus só dá trabalho para quem já tem demais. Porque Deus um dia falou isso comigo. Eu no meu serviço, trabalhando em uma máquina, daí o menino tava trabalhando na outra, saiu, tive que trabalhar na outra máquina dele. As meninas que estavam ali limpando alguns tambores lá, falaram assim, Vinícius, ajuda aqui. Então eu estava trabalhando em 3 coisas diferentes. 2 máquinas ainda ajudando as meninas a colocar as coisas para dentro. Então, ou seja, aí eu pensando, nossa Deus, estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. É difícil fazer isso, né? Se trabalhar, parece que está fazendo um monte de coisa e ainda aparece mais coisa para você fazer. E Deus um dia falou isso comigo. Assim, eu só dou trabalho para quem já tem demais. Deus não chama uma pessoa à toa, o dia inteiro dentro de casa, o dia inteiro deitado sem fazer nada, assistindo televisão. Como uma pessoa vai ser chamada se a pessoa fica numa rede deitada esperando a bênção de Deus cair? Não é assim, então nós temos que trabalhar, temos que ser dispostos, temos que crescer na vida. Ah, Vinícius, eu quero ser grande, quero ser um grande pastor, quero ser um grande empresário. Vai em frente, corra atrás, lute, trabalhe, estude, corra atrás dos seus sonhos. Uma segunda característica de Davi é deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu. Ou seja, aquilo que o Jessé tinha dado para ele, que era um trabalho de cuidar das ovelhas, ele cuidava,
Ele tinha zelo com aquilo que ele fazia. Ou seja, se você tem cuidado com, por exemplo, o seu trabalho, se você faz aquilo com cuidado, com zelo, se faz o melhor que você pode, Deus vai te honrar. Eu fico pensando que Deus, quando via Davi olhando para aquelas ovelhas, cuidando, tentando dar vida para aquelas ovelhas para proteger do leão, da ursa, Deus deve ter pensado assim: se ele cuidou bem dessas ovelhas, então ele vai conseguir cuidar do meu povo. Ou seja, Deus já estava trabalhando na vida de Davi para ele ser um grande rei um dia. E uma outra característica de Davi, ainda no versículo 20, e carregou-os, partiu como Jessé lhe ordenara. Ele era um filho obediente. Isso pega muito jovem desprevenido, porque queremos fazer a obra de Deus, queremos ser obedientes a Deus, mas não respeitam os pais, não faz aquilo que o pai manda, às vezes xinga, fala mal, faz isso, faz aquilo. Ei, se você não é obediente aos seus pais, como você vai ser obediente a Deus? Já nos 10 mandamentos já fala: honra teu pai e a tua mãe, que serão prolongados os seus dias sobre a terra. O primeiro mandamento com promessa. Se você quer ser chamado para Deus, honre os seus pais, porque um dia você pode ser um pai também, e se seu filho não te respeitar, e aí, como é que fica? Como é que as pessoas vão te ver como um pastor que não consegue colocar ordem na casa, que os seus filhos te afrontam toda hora? Então honra os seus pais para um dia você ser honrado pelos seus filhos. Então Davi vai, com essas características, Davi vai até o exército, ver como seus irmãos estão, só que lá ele ouve um ruído, ele ouve um barulho de um homem de quase 3 metros de altura, afrontando o povo de Deus. Eles olhavam e falavam assim: eu não tenho homem não para guerrear, não é o povo de Deus, não é isso, não é aquilo, como muitas vezes o grito do inimigo vem sobre as nossas vidas. E um dia eu li uma frase que dizia assim: o que me incomoda não é os gritos ou a afronta de um gigante, mas sim o silêncio de um exército. Então não se cale diante da dificuldade, não se cale diante da afronta do inimigo, porque Davi olha e fala assim: quem é esse circunciso que está afrontando o povo de Deus? Quem é esse? Ou seja, ele fica incomodado com as coisas de Deus, ele quer guerrear, ele quer se alistar, ele quer fazer a obra de Deus, ele quer honrar o povo dele, ele quer honrar o povo de Deus. Então eu creio que daí já começou a vitória dele. Não começou quando ele entrou no campo, já começou muito cedo, começou bem antes. Ele já estava se preparando. Então eu quero deixar sobre a sua vida hoje, meu querido, essa palavra. Tipo, não desista, lute. Lute pelo exército do Senhor, lute pelo reino de Deus, lute por essa palavra aqui que muda. Vá por esse mundo, se tem uma chamada de Deus, não importa se é gigante, se é pequeno, se é o que for, lute, vá em frente, não olhe o tamanho do gigante, mas siga, faça a obra de Deus, faça com zelo, com amor, persevere na obra do Senhor. Não é hora de desistir não, não é hora de desistir, porque logo logo o Senhor vem buscar a tua igreja, ele vai estar lá, vai olhar o exército dele, o povo dele, vai falar assim: vem noiva minha, vem você que perseverou na minha obra, vem você que perseverou no reino, vem você que perseverou na fé. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, te pedindo, e quero profetizar sobre a sua vida, que a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. A vitória de Deus irá descer sobre você. É só você crer e perseverar no nome de Jesus. Fique na paz, meu querido, que Deus te abençoe.